E aí, galera! Estamos aqui de volta para mais uma aula de física. Isso aí, muito bem. Então, olha só, deixa eu puxar aqui um pouquinho, como sempre, para dar aquele alô, beleza? Então, pessoal, olha só, mais uma vez, muita atenção na aula, anota o que for preciso, beleza? Presta muita atenção, qualquer coisa, volta o vídeo um pouquinho, vê de novo aquela fala, tenta analisar, beleza? Qualquer coisa, dúvida, pode fazer comentário, deixa comentário aí. Qualquer coisa, vai lá no grupão, conversa, tá? Tirem as dúvidas, preste atenção na aula. Vamos que vamos e boa aula, beleza? Valeu, deixa eu tirar aqui só aqui o professor um pouquinho. Que ele tá lá, deixa ele lá no cantinho aqui, ó, bem pequenininho. Só pra dizer que eu não saí daqui, beleza? Brincadeira, vou sair sim, tá? Opa, tchau. E aí, agora sim, galera. Então vamos lá, olha só, pessoal. E aí a gente tem o seguinte, presta bem atenção. A aula de hoje, ela vai ser sobre corrente elétrica, muito bem. Então, corrente elétrica. Então, nessa aula vamos definir o que é corrente elétrica. Beleza? Então vamos lá. A corrente elétrica ela é o nome dado ao movimento ordenado de cargas elétricas. Então, beleza. Ou seja, movimento ordenado. Tem que ter uma direção para o movimento dessas cargas elétricas, certo? Beleza. Então ela tem que ter uma orientação, um caminho para seguir, tá? Ela não pode, os elétrons não podem estar se movendo desordenadamente. Tem que ter um sentido, por isso chamado de corrente elétrica. Nos condutores metálicos aqui, os portadores de carga elétrica que constituem a corrente são os elétrons, tá? É o nosso ponto-chave do nosso estudo aqui. Nas soluções iônicas são os íons, tá? Os cátions e os negativos, os ânions, beleza? Então, nos gases ionizados, os portadores de carga, beleza? São íons e elétrons, beleza? Então, vamos lá. Seguindo. Vindo para cá, nós temos o seguinte. Considere aqui um fio, tá? Um fio condutor que está passando uma corrente elétrica por ele. E aí, vamos analisar. Olha só. Esse fio passa a ter um movimento ordenado de elétrons. Veja os elétrons se movendo aqui, vindo aqui, ó, desse ponto para esse outro. Então eu tenho um movimento ordenado. Então isso quer dizer que eu tenho uma corrente elétrica. Muito bem. Aí olha só, a intensidade média dessa corrente elétrica ela é dada da seguinte maneira: pela razão da quantidade de carga que passa aqui por uma secção transversal do fio, tá? Então se eu puder fazer um corte aqui, ficar analisando quanto de carga que está passando a cada instante aqui, eu consigo definir o que é a intensidade média da corrente elétrica. Então eu tenho a quantidade de carga que passa num determinado intervalo de tempo. Então eu posso calcular a intensidade média da corrente pela razão matemática, a quantidade de carga dividida pelo tempo. Então, a variação da quantidade de carga que passa a cada instante aqui dessa secção transversal pelo tempo que a gente está contando aí, que estamos observando, ok? Então, primeira coisa aí, lembrando que a quantidade de carga ela é dada em coulomb, certo? O tempo é dado em segundos, isso é muito importante, tá? Sempre estaremos utilizando o tempo em segundos, beleza? E a unidade de medida aqui, tá? Da corrente elétrica ficaria coulomb por segundo. Então, esse nome recebe por ampere, tá? A unidade de medida da corrente elétrica recebe o nome de ampere, esse Azinho maiúsculo aqui, ok? Então, por convenção, o sentido da corrente elétrica é o contrário do movimento das cargas. Então, gente, isso é muito importante, principalmente quando a gente for fazer os estudos lá dos circuitos elétricos, tá? O sentido da corrente elétrica, perceba que está aqui, ó, apontando no sentido contrário do movimento. Os elétrons estão vindo deste ponto aqui para esse, tá? Porém, o sentido da corrente elétrica é o contrário, tá? Por convenção, beleza? Então, vamos lá. Exemplo. Suponha um fio condutor conectado a uma bateria, sabendo que por uma secção transversal desse fio passa 60 coulomb de carga em 2 minutos. Apresente a intensidade da corrente elétrica que percorre esse fio condutor. Ok, então vamos lá. O que eu tenho de informação? Os dados. A quantidade de carga, 60 coulomb. O tempo, 2 minutos, tá? E aí lembre, vamos converter para segundos. Cada minuto tem 60 segundos, multiplica por 60. 120 segundos é o tempo que eu tenho aqui, beleza? Lembra que eu falei agorinha que o tempo é em segundos, ok?
Então vamos lá. Aplicando aqui a nossa equaçãozinha, tá? Da corrente elétrica, que eu tenho o seguinte. Opa! A intensidade da corrente elétrica vai ser a quantidade de carga, deixa eu voltar aqui bem rapidinho, ó. Quantidade de carga dividido pelo tempo. Então a quantidade de carga que eu tenho é 60 coulomb, o tempo 120 segundos. Então, fazendo essa razão matemática, a intensidade da corrente elétrica média aqui é 0,5 ampere. Essa é a intensidade da corrente. Quer dizer o que, Rafael, esse resultado? Que está passando 0,5 coulomb de carga a cada 1 segundo. Beleza? Vamos para um exemplo 2. Ah não, muito fácil, né? Muito fácil aqui. Vamos melhorar um pouquinho agora então. Olha só. Um fio condutor é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade de 3 amperes. Perceba que nós temos agora o valor da intensidade da corrente. Determine o número de elétrons que percorre uma secção transversal desse fio no intervalo de 1 minuto. Opa, 1 minuto, lembra de converter para segundo, tá? Beleza. Ó, ele traz uma informação extra. É igual a 1,6, 10 elevado a menos 19 coulomb. O que é isso aqui, gente? Vocês lembram o que é isso aqui? Como é que se chama isso aqui? Carga elementar. Muito bem. É a carga elementar daquela primeira equação que a gente utilizou na primeira aula de física para definir a quantização de carga elétrica, beleza? Então vamos lá. Os dados que eu tenho. Corrente elétrica 3 amperes, 60 segundos porque é 1 minuto. Tá? Carga elementar, e aí vamos, se aparece carga elementar, quantização de carga elétrica vai aparecer aqui, ou seja, quantidade de carga. Então tudo bem, vamos lá. Como eu vou trabalhar com a intensidade da corrente elétrica, tempo, e ele está pedindo aí número de elétrons, eu vou utilizar a nossa equaçãozinha da corrente elétrica. Tá? Então corrente elétrica, quantidade de carga dividida pelo tempo. Só que perceba que quantidade de carga é o quê? É o número de elétrons vezes a carga elementar. Então a gente vai substituir a quantidade de carga aqui pelo número de elétrons vezes a carga elementar. Assim. Eu sei que a corrente elétrica é 3, tá? O tempo aqui é 60 segundos, vamos substituir. Beleza, 60 segundos. A carga elementar 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então aqui a gente faz meio pelos extremos, não é isso? Ó. Então vai ficar 3 vezes 60, que é igual a n vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Ok. 3 vezes 60 vai dar 180, que é igual, aqui a gente não mexeu, permaneceu do mesmo jeito. Então esse número aqui está multiplicando, o que, que a gente faz? A gente divide dos dois lados pelo mesmo valor. Por isso que ele vai ficar aqui, ó. Beleza? Ok. Igual a N, que é o número de elétrons, tá? Para quem não lembra aí a quantização de carga elétrica, vai lá dar uma olhadinha no material, tá? Das primeiras aulas lá do início do ano. Ok, então vamos lá. E aí nós vamos ter 180 dividido por 1,6, tá? Vezes 10 elevado a menos 19. Então o número de elétrons vai ser dado por 180 dividido por 1,6 vai dar 112,5. Tá? E esse 10 elevado a 19, por que o 19 ficou positivo? Porque, garotos, nós temos aqui, ó, o 10 a menos 19 está no denominador. Se eu quero colocar ele para cima, para o numerador, eu inverto o sinal do expoente. Se está negativo, vai ficar positivo. Então, o número de elétrons aí que passou em 1 minuto por esse fio condutor foi 112,5 vezes 10 elevado a 19 elétrons. Foi um bocado de elétron, né? Eita, que foi elétron com força. Então, vamos lá. Muito bem. Seguindo aqui, vamos falar rapidamente sobre corrente contínua e corrente alternada. Então, a corrente elétrica ela é dita contínua quando o seu sentido no circuito é único, ou seja, só tem um sentido apenas. O movimento dos portadores de carga que compõem a corrente sempre acontece da mesma forma, ou seja, eles se movem sempre para o mesmo sentido, tá? Para o mesmo lugar. A corrente elétrica alternada é quando o sentido do movimento dos portadores de carga é variável, ou seja, eles não se movem sempre para o mesmo sentido. Então a gente vai entender melhor isso aqui, beleza? Aqui, olha só, vamos analisar a imagem. O direct current, né? Olha só, falando inglês aqui na aula de física, menino. Olha só, então aqui a gente tem, perceba que os elétrons, eles seguem sempre num único movimento, tá? Ó, beleza? Ó, corrente contínua, ela segue um único caminho, beleza? E aqui, alternate current. Olha só, corrente alternada. O que que isso quer dizer? Quer dizer que eles se movem para um momento, para um sentido, depois se movem para o outro, depois se move de volta e depois, ou seja, alternado. Eles ficam alternando o seu movimento.
São esses dois tipos de corrente elétrica que a gente vai estar estudando aí na sequência dos nossos estudos, beleza? Ah, Rafael, qual que é a melhor das duas para a gente utilizar? Bom, a gente utiliza as duas, tá? Nós, no nosso dia a dia, nós estamos utilizando sempre os dois tipos, dependendo do que a gente for utilizar. Beleza? A corrente contínua, né, foi muito defendida aí pelo Thomas Edison, esse carinha aqui, pequenininho, né? Que foi ele quem fez alguns estudos sobre isso. É um cara que comprou muitas patentes, né? A gente sabe. E a corrente alternada foi estudada por esse cara grande aqui, ó, Nikola Tesla. Esse cara é fantástico, beleza? Ok, então vamos lá. E aí surgiu a Guerra das Correntes. O que é essa Guerra das Correntes? Então vejam só, quando o Raiden lá de Mortal Kombat queria subir no Monte Olimpo e Zeus não queria, poxa, não tem nada a ver, brincadeira, gente, nada a ver isso aqui com os dois. Aqui, a Guerra das Correntes surgiu quando Thomas Edison e Nikola Tesla decidiram criar uma grande briga em relação aí à questão do estudo da corrente elétrica. Thomas Edison defendia a corrente contínua, tá? E Nikola Tesla a corrente alternada. E aí nós temos o seguinte, Thomas Edison desenvolveu aí, né, a lâmpada. Ah, Rafael, foi ele que fez a lâmpada? Gente, sim, né? Se estudar um pouquinho a gente vai saber que não foi tão ele, né? Mas enfim, ele tem a patente da lâmpada, assim, é um cara muito estudioso, mas tal. E o que é que fez Nikola Tesla? Bom, ele fez muita coisa, inclusive ele tem uma bobina que carrega o nome dele, a bobina de Tesla, toma! Aí, beleza, brincadeira. Então vamos lá. Nikola Tesla, ele estudou a corrente alternada e criou geradores de corrente alternada, beleza? Então tá aqui os geradores que ele pode desenvolver. E hoje nós temos as correntes elétricas desenvolvidas aí, alternadas, chegando à nossa residência, lá dos geradores das hidrelétricas que ficam muito longe. Essa é uma das grandes vantagens da corrente alternada, tá? Você consegue levar ela para muito longe. Já a corrente contínua você não consegue levar ela para tão longe. Você sempre está precisando de um gerador próximo, tá? Mas a gente utiliza ambos. Brincadeiras à parte, a grandiosidade desses dois personagens aí no desenvolvimento e no estudo das correntes elétricas foi fundamental para o que nós temos hoje. Claro que esse problema entre Thomas Edison, né, relacionado aí a Nikola Tesla, sobre essa questão das correntes elétricas, gerou um grande problema na época, porque Thomas Edison, ele era um empresário, né, o cara queria ganhar lucro com isso, e o que ele defendia era a corrente alternada. Então existe aí uma outra situação gerando em torno disso. Dá uma pesquisadazinha na internet que você vai ver, muito interessante esse período. Beleza? Então a corrente contínua ela é representada no gráfico IT como a linha horizontal, porque a corrente não muda. Já a corrente alternada ela é representada, né, por essa figurazinha aqui, que representa a alternância da corrente. Ora ela tem um valor, ora ela tem outro, né? Beleza? Ok, e aí todo esse desenvolvimento da eletricidade fez a gente ter o que nós temos hoje, essa maravilha das cidades muito bem iluminadas, né? Então temos aqui a cidade de João Pessoa, a cidadezinha de Patos, Paraíba, fantástica essa cidade. Dubai só pede para Patos, né? Que é fantástico. Brincadeira. Valeu, galera. Vamos embora. Então, efeito da corrente elétrica. E temos efeito Joule, efeito químico, efeito luminoso, magnético e fisiológico. Então, o Joule é quando a energia ela é transformada em calor. O efeito químico é quando uma corrente elétrica passa soluções eletrolíticas aqui, causando redução, tá? E oxidação. O efeito luminoso, como a gente pode visualizar, aí transferência de energia em forma de luz para nós. Efeito magnético, quando a corrente elétrica passa por um fio condutor, ele cria um campo magnético que pode aqui alterar a bússola, por exemplo. E o fisiológico, a corrente elétrica, quando passa por um corpo humano, no caso, um tecido muscular, causa contrações muscular, pode gerar paradas cardíacas, tá? Então, muito cuidado com a eletricidade. Não é à toa que se utiliza o desfibrilador para ali salvar quem teve algumas paradas cardíacas. Então, galera, é isso. Muito obrigado. Então, deixa eu aparecer aqui. Então, mais uma vez estamos aqui. Valeu, galera. Aquele abraço. Espero que tenha gostado da aula. Presta atenção. Qualquer dúvida, volta o vídeo de novo e assiste a aula, beleza? Valeu. Aquele abraço. Tchau.